Lipe, abre o verde, fazendo favor. Azul, desculpa. Som, aí. Aí, obrigada. Pode começar. Até os céus é incomparável, mais profundo que o mar, mais puro que o ar que eu respiro, mais forte que é teu amor por mim, Deus. É inigualável. Sua morte trouxe vida, sua vida uma certeza de que tu és tudo, tu és tudo, tu és tudo que eu quero. Te adoro, oh, oh. Te adoro. Eu quero me envolver nos seus braços, Senhor Jesus. Eu quero me perder no infinito deste amor. Eu quero me envolver nos seus braços, Senhor. Te adoro. Até os céus, mais profundo que o mar, mais puro que o ar que eu respiro. Sua morte trouxe vida, sua vida uma certeza de que tu és tudo, tu és tudo. És tudo que eu quero. Te adoro. Te adoro. Te adoro. Eu te adoro. Te adoro. Aleluia. Bom dia, queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé? Que Deus abençoe a sua vida nesta manhã. Que o Senhor te abençoe durante este tempo de culto. Que o Senhor encha o seu coração com a sua palavra, com a sua direção, com a sua orientação.
Queria que você pudesse abrir a sua Bíblia no Salmo 34. Salmo 34. Vamos ler o versículo 1 a 3 e depois o versículo 8. Salmo 34, do versículo 1 a 3 e depois o versículo 8. Salmo 34. Mesmo que a sua versão seja diferente da minha, eu queria convidar você a erguer a sua voz e ler esse texto de modo audível, que todos possamos lê-lo juntos, mesmo que a sua versão seja um pouco diferente da minha, tá bom? Salmo 34, versículo 1. Vamos lá? Bendirei o Senhor em todo tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Verso 8. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Amém. Graças a Deus. Nós nesta manhã nos reunimos com uma declaração nos nossos lábios. O Senhor é bom e bem-aventurado, feliz é o homem que se refugia nesse Deus bom, que não pode falhar. Que Deus nesta manhã fale ao seu coração essa verdade. Que essa bondade encha o seu coração. E que a prova dessa bondade se manifeste em sua vida nessa manhã, nesse lugar. Em nome de Jesus. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor e diga para ele: provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Vamos adorar a Deus e declarar a bondade do Senhor. Declarar a grandeza e a bondade do nosso Deus. Igual a ti não há outro. É impossível. Onde está? Onde está quem o possa confrontar? Invencível. Ele abriu o mar parou o sol e o universo com ele insiste em brilhar. E se a noite me alcançar, me lembrarei. Deus é mais forte que a morte, ele vive pra sempre, com ele eu vou reinar. Eu quero viver, eu só vou viver se for para ele, por ele. Deus é mais forte que a morte, ele vive pra sempre, com ele eu vou reinar. Eu quero viver, eu só vou viver se for para ele, por ele. Seu amor me fez novo, ó Rei da glória. Onde está? Onde está quem o possa de ti me separar? Não há nada, não há nada, não há nada, não. Deus é mais forte que a morte, ele vive pra sempre, com ele eu vou reinar. Eu quero viver, eu só vou viver se for para ele, por ele. Deus é
é mais forte que a morte, Ele vive pra sempre e Ele eu vou viver. Eu quero viver, eu só vou viver se for para Ele, por Ele. Senhor, seja bem-vindo neste lugar, Espírito Santo. Deus é mais forte que a morte, Ele vive pra sempre, com Ele eu vou reinar. Eu quero viver, eu só vou viver se for para Ele, por Ele. Deus é mais forte que a morte, Ele vive pra sempre, com Ele eu vou reinar. Eu quero viver, eu só vou viver se for para Ele, por Ele. Eu só quero viver, sim, eu vou viver, eu só vou viver se for para Ele, por Ele. Sim, eu vou viver, sim, eu vou viver, eu só vou viver se for para Ele, por Ele. Aleluia. Amém. Nós estamos aqui com um grupo de louvor especial. O Rodrigo faz parte dele e ele tem ido pelas igrejas e falado do amor de Deus. Então que vocês possam adorar ao Senhor junto com a gente, em nome de Jesus. Engrandecer o nome dEle, porque tudo vem dEle e é para Ele, amém? Nós vamos declarar: poderoso Deus. Realmente Ele é mais forte que a morte. Ele vive, reina, está nesse lugar, amém? Por isso, feche seus olhos e adore ao Senhor nesse momento. Consagre a Ele a tua vida, o teu coração. Dê a Ele hoje a sua vida, em nome de Jesus. Vamos declarar. Levante a sua voz e adore ao Senhor. Tu és digno de todo louvor, de toda adoração, Pai. Poderoso Deus.
adoração a Deus hoje. Oh Senhor, vem sobre nós, vem nesse lugar. E ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a honra, seja a glória. Teu é o domínio, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a honra. Levante as suas mãos e adore ao Senhor. Seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Sua igreja adore poderoso. Poderoso Deus, Levante a sua voz e adore ao Senhor. poderoso. Adore do fundo do teu coração, igreja. Poderoso Minha alma anseia por ti. Poderoso, poderoso, tu és pra mim. minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Oh Senhor, nós declaramos quando precisamos de ti, Senhor. Nós declaramos o nosso amor por ti nessa manhã em nome de Jesus. Pedimos para que o Senhor enche esse lugar com a tua presença, Pai. Tua presença santa, tua presença poderosa, a tua presença curadora, a tua presença libertadora, Pai. Enche nossas vidas, Senhor. Enche nossas casas, enche essa igreja, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Aleluia. Ainda em adoração ao Senhor, o texto em Malaquias, capítulo 3, versículo 10, diz assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Quem é aqui abençoado pelo Senhor? Amém. Quem aqui recebe a graça do Senhor todos os dias? A misericórdia é renovada todos os dias? Amém? Então, não tem prazer maior que a gente trazer as ofertas e o dízimo na casa do Senhor. Amém, igreja?
Esse é o nosso Deus. E quando a gente fala trazer os dízimos e ofertas, nós estamos vendo a questão de obediência da nossa parte e fidelidade. Amém, igreja? Mas muito maior é a fidelidade do Senhor. Então esse momento é um momento precioso, um momento que faz parte da nossa adoração. Assim como nós levantamos as nossas mãos, cantamos ao Senhor, que Ele é tudo na nossa vida. Então, agora em atitudes, nós vamos estar consagrando os nossos dízimos e as nossas ofertas. Amém? Irmãos, graça e paz. Primeiramente, né, bom dia. Gostaria de apresentar os irmãos da nossa banda, né, glória a Deus. O Cleberson, vocalista, no violão. O Celso, guitarrista. O irmão Luciano, na bateria. E os irmãos conhecem, né? Estamos aqui hoje, né, para adorar a Deus. Eu falei, vamos marcar um dia para nós adorarmos com os irmãos da igreja lá. Que a igreja é bem receptiva, né? E realmente eles já estão até admirados por ver a igreja adorando junto com nós, adorando junto com nós. Amém? Obrigado por tudo. Feche as suas olhos e entra na presença do Senhor. Não sei de que forma você entrou neste lugar, meu amado, mas o Deus do impossível está neste lugar. Não sei que causa que está perdida em tuas mãos, mas o nosso Deus, Ele é fiel e justo para entrar em tua causa, meu amado. Espírito Santo, seja bem-vindo neste lugar. Tu sabes que é nosso bem maior, nosso tesouro, Senhor. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Você que sabe, louve junto comigo. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Eu sei que não estou só. Eu sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não podem se frustrar. Venha em meu favor, vem cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Ele não desistiu de você, meu amado. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Ele está aqui, meu amado. As mulheres, vamos adorar ao Senhor. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer.
destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível, Deus do impossível, Ele está aqui. Deus do impossível, Deus do impossível, Deus do impossível. E às vezes você pensa que está sozinho. Às vezes você pensa que a doença é mais forte do que o teu Deus. Às vezes você pensa que você está abandonado, que Deus vai te deixar prostrado. Mas creia em nome de Jesus, que o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos, está olhando para você, tem contemplado a tua dor e tem te dito hoje: não temas, eu estou contigo. A minha destra, a minha mão fiel está sobre a sua vida e você não será derrotado. O que eu tenho para você é muito mais do que você pede ou que você sonha. Creia na presença do Senhor sobre a sua vida. Creia nas bênçãos do Senhor que repousam sobre a sua casa, sobre o seu coração. Você não está sozinho. Você é precioso, amado do Senhor. E Ele tem te colocado no colo. E Ele tem sustentado a tua vida. E Ele tem te dado as mãos. Creia nisso em nome de Jesus. Nós vamos cantar mais uma vez, Deus do impossível. E que você possa fazer dessa canção a sua declaração de bênção em nome de Jesus. Você não está só. Não desistiu de mim. Sua destra me sustenta. Cante com toda a sua força. Deus impossível. Oh, aleluia. Deus impossível. Desistiu de mim. Sua destra me sustenta E me faz prevalecer. Deus impossível, não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível, Deus impossível. Deus impossível. Irmãos, fiquem em pé somente aqueles que estão nos visitando pela primeira vez aqui na casa do Senhor, na nossa igreja. Então, aqueles que estão em pé, sejam bem-vindos. Ali as nossas irmãs vão estar cumprimentando. Que seja bem, sinta bem aqui em nosso meio. Que Deus abençoe e que Deus ministre o coração de vocês. Os irmãos que estiver perto aí, se puder cumprimentar esses que estão nos visitando, seria bom. Vou passar para alguns avisos. O primeiro aviso que eu quero passar é do Grupo Resgate. Tem um vídeo aí. Será que você pode soltar, Claudinha? É um evento que tem o nome de Gateway. Ele faz parte do Ministério de Kings Kids. Nossa igreja tem um grupo aqui, Grupo Resgate. E esse evento, na verdade, é um treinamento, um acampamento que vai acontecer dia 2 ao dia 7 de julho. É um treinamento missionário e o objetivo é despertar nossas crianças e adolescentes a visão missionária,
ao campo missionário, mais voltado para as nações. Nosso grupo aqui da igreja, o Grupo Resgate, já tem acostumado a ir em campanhas aqui no Brasil, para justamente desenvolver esse lado missionário. Mas agora, esse treinamento virá equipes de outras nações e vai ser um grande treinamento, na verdade, internacional. Estamos aproveitando que é um momento de Copa, para que as nações realmente estejam se encontrando ali, os adolescentes, equipes de adolescentes, de crianças, para a gente ter esse treinamento missionário. E assim que terminar o treinamento missionário, o objetivo nosso é vir para Marília, junto com uma equipe de fora que nós estamos já negociando aí, estudando, talvez sejam uma equipe dos Estados Unidos, de adolescentes, que vão estar vindo com a gente para fazer um trabalho missionário na cidade por uma semana. Irmãos, a gente precisa de recursos. Esse evento, cada um custa, para cada adolescente, R$490. Estamos trabalhando? Estamos. Ontem uma galera já desceu a São Luís, venderam brigadeiro, ficaram felizes da vida, porque uma venda deu 105, alguma coisa, de brigadeiro que a mãe fez e foram lá na São Luís vender brigadeiro. E temos a escala, vender na São Luís, nos camelô, temos o Bazar da Pinchincha, o brechó. Se você quiser participar, gostaria que você pudesse doar roupas aí, sapato, o que você tiver, para o nosso brechó. Então, vamos assistir o vídeo? É um minutinho só, a respeito, para vocês entenderem melhor. Gateway Brasil, de 2 a 7 de julho em Sumaré, Esse é o líder São Paulo. nacional de Kids. Você não pode ficar de fora dessa. Seja uma equipe ou faça a sua própria equipe e se inscreva já. Nós já temos convidados como Del Kaufman, que é o diretor do Ministério de Kings Kids e do próprio Gateway. Temos a presença de Jimmy Steyer, que fundou o Ministério de Jocum aqui no Brasil e hoje lidera Jovens com a Missão em todo o mundo. Tim Gillette, que é responsável de Kings Kids em Taiwan e do norte da Ásia. Temos equipes da Colômbia, Venezuela, Inglaterra, Holanda, Estados Unidos, China e muitos outros. Você não quer ficar fora disso, vai ser muito bom. Olha, acesse o site gatewaybr.com. Nos vemos em Sumaré, anota aí, 2 a 7 de julho. Logo, logo, tá chegando, quero te ver lá. Irmãos, a gente precisa de R$8.700. A equipe que nós temos aqui uma equipe de 6 líderes, 6 adultos que vão estar acompanhando uma equipe, no total 16 adolescentes. Eu gostaria até que chamar esses adolescentes aqui na frente que estão fazendo parte da equipe, Paulinho, Davi, os que estiverem aqui. E o nosso desafio é o seguinte: eu tenho aqui, com a Eliana, uma ficha que, se você sentir no coração, eu gostaria que você pegasse a ficha, levasse para casa, orasse e pedisse realmente direção de Deus, se você pode abençoar, adotando, sendo uma mãe, sendo um pai espiritual nesse sentido e financeiro, em estar ofertando na vida dos nossos adolescentes, das nossas crianças. É uma semana de treinamento mesmo, eles não estão indo para passear, na verdade eles vão para ralar mesmo. É um treinamento missionário, que eles vão aprender muita coisa, ouvir muita ministração, para ali Deus despertar o chamado missionário. Então, você que tem o interesse em nos abençoar, procurar no final do culto a Eliana, pegar a sua ficha e lá tá preenchendo, porque a gente precisa da primeira parcela agora, 220 e 220 mês que vem, metade de cada um, porque cada um é 490. Então, a gente está fazendo, vamos ter a festa do pastel, mas a festa do pastel é em junho, então a gente precisa de um dinheiro agora. Então eu gostaria que você estivesse orando e pedindo para que Deus, o valor que Deus colocar no seu coração, amém, é esse valor que Deus está nos abençoando. Amém, igreja? A outra campanha, nós fomos abençoados pela igreja. E eu acredito que dessa vez também seremos. A igreja aqui é muito abençoadora e é uma família. E nós não estamos indo realmente com um propósito de servir ao Senhor. Vamos investir na nova geração, nas nossas crianças e adolescentes. Amém?
Pode sentar. Eu chamei para vocês verem a carinha de quem está aí nos conhecidos aí. Outro aviso que eu quero dar, irmãos, é sobre uma campanha. Hoje, eu não sei se os irmãos estão sabendo, mas hoje, 18 de maio, é Dia Nacional da Luta contra o Abuso, Exploração Sexual das Crianças e Adolescentes. É uma campanha que está sendo lançada a partir de hoje. Muitas ONGs estão entrando nessa campanha. E nós, como igreja, eu entendo que nós, como igreja, precisamos aderir a essas campanhas. Precisamos. Se nós não estamos fazendo campanha nenhuma, vamos aderir a quem está fazendo. As agências missionárias, as ONGs. E existe uma campanha agora, começou hoje, que chama aqui, que eu até coloquei o nome, Está Acontecendo Agora. Essa campanha é para incentivar instituições, igrejas, empresas, durante esse período da Copa, a levantar essa bandeira. Irmãos, até comentamos na reunião de oração, houve uma pesquisa que todas as nações, os países que assediaram a Copa, houve um número assustador de abuso sexual, exploração e tráfico de pessoas. E o nosso país já está nessa lista aí. Já existe, eu passei a semana inteira pesquisando, já existe, irmãos, contratos, já existe já essa questão do tráfico, já está ocorrendo para os turistas que estão vindo ao nosso país por conta da Copa. É momento da igreja se levantar, é momento da gente se levantar, não só orar e interceder, mas a gente precisa agir. Que jeito? Dando a nossa cara, mostrando a nossa cara e levantando a nossa bandeira. Essa campanha, ela é voltada para essa luta e ela é expressada em cor de rosa e azul. Eles estão incentivando as instituições, talvez um dia todo mundo ir de rosa e azul, alguma coisa parecida. Se você está na rede social, você postar na rede social também uma foto, tem até a pose que você tem que fazer do sinal que é dentro dessa campanha. E nós, como igreja, até conversando com o pastor Jean, quinta-feira nós temos o culto aqui. Então, por que não a gente ter o nosso culto voltado também para essa luta? Amém, igreja? Vamos entrar nessa também, campanha? Nós, como igreja, nós precisamos. Então, no culto, quinta-feira, se você puder vir de cor-de-rosa, de azul, vamos vir. E aqui nós vamos ter um clamor, vamos ter um tempo para a gente realmente buscar a presença de Deus e pedir a misericórdia do Senhor sobre as nossas crianças, sobre os nossos adolescentes. E depois a gente pode até tirar uma foto, porque eles estão pedindo, essa ONG é uma ONG cristã, e eles estão pedindo fotos das instituições, de todo mundo que está aderindo essa campanha. A gente precisa, como igreja, se manifestar também. Então, quinta-feira, se você puder, venha no culto quinta-feira e nós vamos estar aqui lutando em oração e manifestando também por esta causa. Amém, igreja? Lembrando, os irmãos, também nós estamos na oração em jejum. Quem está fazendo parte dessa campanha, 21 dias de oração em jejum, amém, amém. Mas você pode fazer parte ainda. Está sendo bênção. Todos os dias nós estamos aqui orando, das 7h30 da manhã às 8h30. E essa semana, se você não olhou o boletim, dá uma olhada no boletim, no editorial. Você vai ver que essa semana nós vamos tratar sobre pecados de ação e pecados de omissão. São pecados que nós precisamos confessar diante do Senhor e vigiar para que realmente a gente busquemos a santidade do Senhor nas nossas vidas. Amém, igreja? Até porque, para a igreja fazer alguma coisa até em prol das crianças e adolescentes, a igreja precisa estar santificada. Não tem sentido a gente querer fazer alguma coisa pelas crianças, contra a exploração sexual, o abuso, se nós estamos praticando pecados de ação, pecados de omissão, especialmente nessas áreas. Área da imoralidade, o que nós estamos assistindo, o que nós estamos vendo, vídeos, pornografia, coisas que realmente vai contra aquilo que Deus
requer de nós. E aí a gente está levantando contra exploração e contra abuso. Então, é necessário que nós nos santifiquemos. Amém, igreja? Que Deus abençoe. Vamos chamar as crianças, né, pastor? Agora? Então, todas as crianças aqui na frente. Vamos chamar aqui, vamos orar. Vem, Gigi. Vamos orar também pelo Ministério Infantil, irmãos. A gente não terminou ainda a reforma. Então, precisamos terminar. Precisamos ainda que o Ministério Infantil tenha também pessoas, mães, pais, jovens aí, que se disponham a ministrar na vida das nossas crianças. Irmãos, é privilégio a gente ter as nossas crianças aqui na casa do Senhor, ouvindo e aprendendo e crescendo na presença do Senhor. Então, vamos investir. A igreja precisa investir nos futuros pastores, missionários. Amém, igreja? Presbíteros, diácono, diaconisa, né? E até mesmo políticos cristãos, advogados cristãos, médicos cristãos e assim por diante. Vamos orar? Pai, nós queremos agradecer, Senhor, pela vida das nossas crianças aqui. Desde o menor, ó Pai, até o mais velho que está aqui e que vai estar recebendo a ministração do Senhor. Nós queremos agradecer, Pai, pela oportunidade que eles estão tendo de crescer na Tua casa e de crescer no conhecimento da graça do Senhor Jesus. E a nossa oração é que o Senhor esteja capacitando os professores, todos aqueles que estão à frente do Ministério Infantil. Deus, que o Senhor esteja renovando as suas forças, mas a minha oração também nesta manhã é que o Senhor esteja despertando, levantando, Senhor Deus, mais obreiros para essa seara, Pai. Que o Senhor esteja mesmo fazendo com que a Tua igreja, ó Pai, seja uma igreja atuante, especialmente para abençoar e ministrar os pequenos. Nós oramos assim, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos descer? A palavra está com o pastor? Irmãos, como eu disse, antes de passar aqui para o pastor, o grupo, os meninos trouxeram docinhos para vender ali na saída da igreja. Então, eles estão se movimentando para levantar essa grana. Então, se você puder também abençoar, e a venda também dos pastéis. Nós temos a festa do pastel. Então, se você quiser também nos abençoar e nos ajudar, tá bom? Deus abençoe. Bom dia, queridos. A graça e a paz do Senhor, mais uma vez. Amém? Abra aí a sua Bíblia na primeira carta de João. Primeira carta de João, não é o Evangelho. A primeira carta de João, capítulo de número 1. Capítulo de número 1. Nós leremos do versículo 5 até o capítulo 2, o versículo 2. 1 João, capítulo 1, versículo 5, até capítulo 2, versículo 2. A palavra de Deus diz assim: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo.
E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Amém. Pai Santo, nós te agradecemos por essa porção da Tua palavra lida e pela reflexão que o Senhor permite que nesta manhã nós façamos com liberdade. Ó Deus, muito obrigado porque ao menos temos essa liberdade, Senhor, de pregar a Tua palavra de maneira aberta, pública, e isso, ó Deus, é para nós um privilégio. Eu quero também, ó Deus, te agradecer porque além da liberdade que o Senhor nos dá no nosso país, o Senhor também nos dá a liberdade espiritual, porque nós cremos que o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, nos habilita, Senhor, a falarmos com ousadia e com intrepidez das Tuas verdades. Então nós te pedimos que nesta manhã o Teu Santo Espírito, Senhor, nos abençoe, que o Teu Espírito fale ao nosso coração, aplique esta verdade que nós lemos, ó Deus, ao nosso coração. Deus, que todo o ensino da Tua palavra possa ser absorvido por cada um de nós, ó Deus, como ensino não apenas teórico, mas ensino para a vida, Senhor. Ensino que transforma o nosso cotidiano, que nos faz agir de modo diferente, falar de maneira diferente e pensar de modo diferente. Senhor, nós clamamos esta bênção sobre nós nesta manhã, no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria de, nessa manhã, compartilhar com vocês sobre a realidade do pecado e eu. Não quero falar a respeito do pecado e o outro, não. É o pecado e eu. A realidade do pecado na minha vida, na vida de cada um de nós. Esse texto é um texto muito instrutivo nesse sentido. E me parece também oportuno, porque nós estamos passando por um momento, como igreja, que é um momento de reflexão. São 21 dias que tiramos para refletir a respeito da vida com Deus, da santidade. 21 dias de jejum e de oração. São dias em que a gente para refletir sobre, por exemplo, os pecados de atitude, pecados de pensamento, pecados de palavra, pecados de relacionamento, pecados de ação, pecados de omissão, pecados de autocontrole, de autoconfiança. Todas estas serão as temáticas e têm sido as temáticas das manhãs e também das nossas reflexões diárias ao longo desses dias. Aqueles que têm participado. E como igreja, de alguma maneira, acredito que é tempo da gente refletir com seriedade a respeito dessa realidade, que é uma realidade que foi paga por Jesus na cruz, que é o pecado. Às vezes nós tratamos o pecado com uma trivialidade, com uma banalidade terrível. Se o pecado fosse algo banal, Jesus não teria morrido na cruz por causa dos nossos pecados. Deus teria encontrado uma outra solução. Mas a única solução encontrada foi o derramamento do sangue de um justo, o sangue de Cristo. Se o pecado fosse algo que nós não devêssemos falar e temer a sua realidade, Jesus não nos teria alertado de maneira tão radical a respeito disso, a ponto de dizer que se o teu olho te faz pecar, arranca-o. Que modo radical de Jesus de falar sobre o pecado. Nada politicamente correto. Nós, acostumados a essa linguagem politicamente correta, Jesus, de maneira nenhuma, se adequa a essa linguagem, mas de modo muito radical, ele fala sobre essas verdades. A ponto de dizer, olha, se o teu olho te faz pecar, arranca-o. Obviamente, Jesus não está falando de automutilação. Mas Jesus está falando a respeito de uma renúncia e de um abandono do pecado que nos leve a viver de maneira agradável a Deus. A Bíblia nos diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Sem santificação ninguém verá o Senhor. E eu acredito que todos nós estamos destinados à vida eterna. Nós que de fato fomos salvos e remidos pelo sangue de Jesus, estamos destinados à vida eterna. Veremos o Senhor. Mas se sem santificação ninguém verá o Senhor, então algo necessariamente tem que acontecer na minha história.
E isso que tem que acontecer na minha vida necessariamente se chama santificação. Santificação. E nós não estamos trabalhando, queridos, ou falando sobre santificação nesses dias com bases legalistas, porque se eu chegasse até você nessa manhã e dissesse, olha, você precisa ser santo e se esforçar por essa santidade, e viver de maneira santa, e impor uma série de regras, de costumes, de proibições ou de permissões para que nós fôssemos santos, essa santificação era um esforço aparente e legalista que não tem de fato funcionalidade nenhuma, eficácia alguma. A verdadeira santificação é aquela que vem de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, a palavra de Deus diz, Deus vos santifica em tudo. É Deus que nos santifica. A santificação é algo que Deus opera em nossa vida. É resultado da graça. E qual que é a minha participação nisso? Que participação eu tenho nessa santificação que Deus opera? Eu não posso atrapalhar a obra de Deus. Eu não posso ser um impedimento de Deus me santificar. Eu não posso. A minha participação é ser alguém aberto à obra de santificação de Deus. Hebreus capítulo 5, o autor aos Hebreus diz, deixemo-nos conduzir ao que é perfeito. Eu preciso me permitir a condução. Eu preciso permitir que Deus me conduza a essa santificação que Ele tem planejado para a minha vida. E como é que Deus nos conduz? Deus nos conduz falando ao nosso coração. Deus nos conduz trazendo à tona os nossos pecados. Deus nos conduz revelando a nossa treva. Porque Ele é luz. E Ele vai revelando todas as trevas que existem em nós. E conforme isso vai sendo trazido à superfície, vai vindo a lume, à tona, é preciso apenas que eu os apresente diante de Deus, dizendo, Senhor, me perdoa. Me ajuda a superar os meus próprios pecados. Você está me entendendo, querido? A santificação não é um projeto legalista das Escrituras, não. A santificação é um projeto da graça. Deus tanto nos salva quanto nos santifica pela graça. E qual que é a minha participação nesse projeto de Deus? É não me tornar obstáculo. É me deixar ser conduzido ao que é perfeito. Através, por exemplo, da concordância com Deus. É eu dizer a Deus, Senhor, eu estou de acordo contigo em relação a tudo que o Senhor tem trazido ao meu coração. Eu estou de acordo contigo em relação ao meu orgulho. Eu sou orgulhoso. O Senhor está dizendo que eu sou orgulhoso, eu estou concordando com o Senhor. Mas sabe qual é o impedimento à santificação na nossa vida? É quando Deus traz ao nosso coração, por exemplo, você é orgulhoso, e você começa a justificar. Nós somos assim, nós justificamos o nosso pecado. Nós racionalizamos o nosso pecado. A gente começa a dizer, Deus, não, eu não sou orgulhoso. Eu não sou orgulhoso. Você é avarento. Não, eu não sou avarento, eu sou prudente, eu sou cuidadoso com as coisas. Deus começa a trazer diante de nós os nossos pecados e nós vamos dando outros nomes a eles. Você é ciumento. E você diz, não, eu não sou ciumento, eu só protejo aquilo que o Senhor me deu. Você é invejoso. Invejoso não, eu só tenho no meu coração um desejo de crescer. Você é ambicioso, ambição de jeito nenhum. No meu coração o que existe é apenas e tão somente um desejo de ser próspero. Com essa atitude nós impedimos a santificação. Pastor, então o que eu tenho que fazer? Apenas concordar com Deus. Deus vai trazendo ao seu coração, concorde com Ele. Diga, é verdade, Senhor, como é que eu faço para mudar? Não vai ser assim tão simples, não é tão simples assim, porque geralmente isso acontece num conflito interior, não é? Eu digo que todo cristão tem um conflito civil. A carne milita contra lá dentro, um conflito. Que quando vem diante de nós a realidade do nosso pecado, nós logo tentamos nos defender. A carne tenta se defender.
Ela não quer ceder assim. Mas sabe, meus irmãos, eu tenho aprendido que a gente precisa criar um culto novo. Porque a gente já tem os cultos da vitória. Para todo lugar que se anda é o culto da bênção da vitória, o culto da vitória. Até nós temos o culto da celebração da vitória. A gente tem que criar o culto da derrota. É o culto que a gente vai e diz assim: Senhor, eu reconheço que eu de fato perdi para o Senhor. O Senhor tem razão. Eu estou errado e o Senhor tem razão. O Senhor foi vencedor sobre mim e eu estou derrotado. Porque tão somente aí a santificação acontece na nossa vida. Esse texto, querido, traz algumas verdades ao meu coração que eu queria compartilhar com você. A primeira delas. Esse texto nos fala sobre pecados encobertos. Pecados encobertos. E aonde que os pecados se encobrem? Aonde é o esconderijo dos pecados? O esconderijo dos pecados se dá exatamente na mentira. Esse texto nos fala várias vezes sobre a mentira. Se você prestar atenção, o versículo 6 fala que nós podemos mentir a respeito dessa realidade, dizendo que não temos pecado. Que não temos pecado. Que nós podemos mentir ao outro em relação a essa realidade, dizendo que não temos pecado. E é verdade, nós podemos mentir ao outro. Você pode esconder o seu pecado da sua esposa, do seu marido, dos seus pais. Você pode esconder o seu pecado dos líderes da igreja. Eu costumo dizer que a coisa mais fácil é esconder pecado de pastor. Ele é o último a ficar sabendo das coisas mesmo. Está todo mundo sabendo o que está acontecendo, de repente. Acho que até inocência da nossa parte. Mas de repente vem e fala: pastor, não estava sabendo. Mas está todo mundo sabendo, pastor. A gente pode esconder os pecados das pessoas. Nós podemos mentir. Isso não é complicado. Na verdade, é cansativo, mas não é complicado. É cansativo, por exemplo, você ter de uma cidade pequena, onde o irmão da igreja é o único que conserta os computadores. Aí você tem que sair daquela cidade e levar o computador em outro lugar. É cansativo. Mas você consegue. É cansativo a gente ter de mentir e de repente, por causa daquela mentira, ter de criar uma outra mentira e ficar monitorando as nossas mentiras. Já pensou nisso? A gente começa a monitorar as nossas mentiras. Mas eu falei, se eu falar isso, eu vou dar... E geralmente a gente se contradiz. Dizer sempre a verdade é bom porque você nunca tem... não tem possibilidades da contradição. Mas quando você começa a mentir, você tem que monitorar todas as suas mentiras e cercá-las bem, porque logo, logo você vai ter de criar uma outra mentira para cercar a mentira que você contou há pouco. E dali a pouco, a vida toda se tornou uma mentira. E tem gente que já mentiu tanto que fez das suas mentiras uma verdade e começa a falar das suas mentiras como verdade. Não é difícil a gente mentir para o outro, encobrir os nossos pecados do outro. Às vezes, as nossas mentiras em relação ao pecado é para nós mesmos. Se você prestar atenção no versículo 8 que lemos, a Bíblia diz sobre o engano próprio. Se nós dizemos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos. Já pensou sobre essa possibilidade da tentativa de encobrir os pecados de si mesmo? E existe uma porção de tentativas assim. A igreja, queridos, a religião está cheia de pessoas buscando encobrir os pecados de si mesmas. Por isso existe tanta hipocrisia, existe tanta insinceridade. Por isso nós aprendemos um mecanismo de projeção dos pecados. Nós projetamos os nossos pecados no outro. Eu resolvi falar sobre o pecado e eu. Não sobre o pecado e você.
Porque muitas vezes nós projetamos os nossos pecados na outra pessoa. Nós olhamos e dizemos assim: você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Irmãos, tenha certeza de uma coisa: aquilo que eu mais combato pode ser aquilo que mais me atrai. Às vezes nós debatemos tanto a respeito de um assunto e queremos que as pessoas vençam aquele assunto, aquele problema, exatamente porque lá nas raízes da nossa alma, aquele assunto nos atormenta terrivelmente. Nós terceirizamos o nosso pecado. Já ouviu falar sobre a terceirização do pecado? A terceirização do pecado é quando eu faço com que o meu pecado seja do outro. É a síndrome de Adão e Eva. Quando Deus encontra Adão e Eva no paraíso, pergunta o que aconteceu. Foi a mulher que tu me deste. O problema não sou eu, o problema é a mulher e o problema é o Senhor, porque o Senhor me deu essa mulher. Isso no casamento acontece todo dia, né? Eu não sou o problema é minha esposa. Eu não faço as coisas erradas, é ela quem me instiga a agir dessa maneira. Pergunta para Eva, o que aconteceu? Foi a serpente. O diabo é culpado de muita coisa mesmo, ele é terrível, o diabo faz mal. O diabo está no mundo para matar, roubar e destruir, mas ele tem levado culpa que não é dele. É verdade. Você sabe disso. Quando você está muito atormentado com uma coisa, o diabo está me fazendo. Diabo nada. O diabo é você. Você entendeu? Não estou querendo. Mas é verdade, queridos. Muitas vezes, nós somos o demônio daquela situação. A Bíblia diz que as obras da carne são conhecidas. Impureza, lascívia, prostituição, facção, dissensões, discórdias, glutonaria. O diabo está me dando uma fome para comer muito. Você tem fome porque tem fome e precisa de autocontrole, de domínio próprio. Então a obra ali é da carne, e é a carne que precisa ser vencida. Mas nós vamos projetando, nós vamos terceirizando o nosso pecado. E lá o versículo 8 diz, com isso nós nos auto-enganamos. Quer ver uma outra estratégia de auto-engano? A racionalização dos nossos pecados. Nós racionalizamos. Nós damos justificativas a ele. Eu sempre conto uma história que eu experimentei, eu vivenciei. Fui aconselhar um casal de namorados, eles já estavam vivendo maritalmente. E aí vieram me procurar, a moça extremamente atormentada por causa dos seus pecados, e o rapaz lá estava tranquilão. Eu percebia que ele estava tranquilo. E ela inquieta, e ela falando e tal. Depois que ela falou, confessou tudo, eu só fiquei calado, quieto. Ela confessou, falou muitas coisas. Eu olhei para ele bem tranquilo, falei, e aí? O que você pensa a respeito? Eu penso que a Bíblia diz que o amor cobre multidão de pecados. Eu amo ela, ela me ama, está tudo resolvido. Sabe o que é isso? É a racionalização do pecado. A gente vai criando justificativas para dizer que o nosso pecado não é tão sério quanto é. Eu faço isso o tempo inteiro, você faz isso o tempo inteiro. Amenizar os pecados. Por que eu falei do culto da derrota, queridos? Porque a gente precisa de uma vez por todas começar a dizer como Davi, eu pequei. Mas Davi só disse, eu pequei, depois que Deus o convenceu. Porque antes ele também racionalizou o seu pecado. Ele também justificou o seu pecado. Quando Deus nos convence através do Espírito Santo, a gente declara, eu pequei. Mas o pior de tudo
é que a palavra de Deus diz que esses pecados encobertos podem acontecer também, até mesmo numa luta acirrada com Deus. O versículo 10 diz que nós fazemos Deus mentiroso. Nós mentimos ao outro, nós mentimos a nós mesmos, e nós começamos a dizer, Deus está errado. Esse é o maior problema. Porque é Deus quem diz que o pecado existe. É Deus quem diz, olha, você tem no seu coração esse sentimento, e eu sei que tem porque eu conheço o teu coração, então arrependa-se logo, pare de resistir, deixe de ser refratário em relação a essa situação, mas a gente começa a dizer, não, Deus não tem razão a respeito disso. Fazemos-lo mentiroso. Dizemos que a palavra de Deus não é a verdade. Nós chegamos a esse último estágio, que talvez seja o estágio mais perigoso dessa trilha, e mais escorregadio, em que a gente começa a mudar a realidade de Deus. Fazemos Deus mentiroso. E por isso a Bíblia diz que a palavra dele não está em nós. Porque se a palavra de Deus está em você, você reconhece. Você vai até a presença de Deus e diz, Senhor, eu estou errado em relação a isso. Segunda coisa que eu gostaria que você percebesse nesse texto. Esse texto não nos fala apenas dos pecados encobertos, mas nos fala também dos pecados confessados. O versículo 9 diz, se a ti confessarmos os nossos pecados, tu és fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. O processo é, Deus me convence, eu sou derrotado por Deus e reconheço que eu tenho aquele pecado. Segunda coisa, entrar em tormento. Vou ficar atormentado o resto da minha vida, porque assim eu vou pagar os meus pecados. Tem gente que tem essa ideia do sofrimento redentor. Se autopunem, ficam se autopunindo, ficam criando um auto-boicote. Situações para elas sofrerem, porque elas acham que através daquele sofrimento, elas estarão expurgando os seus pecados. Isso é teologia que não é a boa teologia cristã. A teologia bíblica nos diz que se a ti confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A palavra de Deus nos diz que quando nós confessamos esses pecados ao Senhor, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que já foram livres da lei do pecado e da morte. A palavra de Deus diz que quando eu chego na presença do Senhor e confesso os meus pecados diante dele, sabe o que acontece? Feliz é o homem cujo pecado é perdoado, cuja iniquidade é coberta. Não existe mais nada, mais nada. Aí Satanás sempre vem com as suas artimanhas. Não estou falando isso para você, estou falando isso para mim, porque eu sei como ele age em relação a mim. Geralmente ele vem e lança culpa. E começa a gerar no coração aquele sentimento de desvalor. E isso vai nos corroendo por dentro, vai nos angustiando, nos atemorizando em relação a tudo e a todos. E nós não nos apossamos da verdade da palavra. Verdade que diz que se eu confesso os meus pecados, eu sou perdoado. Pecados confessados são pecados perdoados, desde que sejam pecados arrependidos. Não é uma confissão apenas automática, mecânica, não. É uma confissão do coração sincero diante de Deus. Terceira coisa que esse texto nos diz. Primeiro, pecados encobertos. Segundo, pecados confessados. Terceiro, pecados perdoados. Pois a Bíblia diz que se a ti confessarmos os nossos pecados, tu és fiel e justo para nos perdoar. Para nos perdoar. Mas eu queria chegar numa quarta verdade desse texto, que para mim é a fundamental. E essa quarta verdade é a respeito dos pecados vencidos. Pecados vencidos. Eu repito, o texto nos fala de pecados encobertos, pecados confessados, pecados perdoados e pecados vencidos.
preste atenção que no versículo 1 do capítulo 2, João diz assim: tudo isso que eu estou dizendo é para que não pequeis. Se todavia alguém pecar. Eu gosto muito desse equilíbrio da Bíblia. A Bíblia não é permissiva, mas a Bíblia não é inflexível. A Bíblia diz assim: eu digo isso para que vocês não pequem. Mas se todavia alguém pecar. Você consegue perceber esse equilíbrio da Bíblia? Como que dizendo assim, você tem que viver uma vida santa e coerente com a palavra. Mas se em algum momento, você passar por essa trilha escorregadia e cair, nós temos um advogado justo diante do Pai. E Ele nos perdoa dos nossos pecados. Isso é maravilhoso. Sabe por quê, irmãos? Guarde isso no seu coração. Perdão não é licença para pecar. Perdão é uma provisão em caso de queda. Essas pausas são necessárias para a gente refletir. Perdão não é uma permissão bíblica dizendo assim, peque porque tem um jeito da gente se livrar do pecado. Jesus já proveu esse jeito, então viva como você quiser. A Bíblia não nos dá liberdade para vivermos como quisermos. Eu não sou salvo pelos mandamentos, mas os mandamentos me foram dados para que eu saiba quais são os meus limites. Ok? Eu não sou salvo porque eu pratiquei as obras da lei e os mandamentos até que eu me purifiquei tanto que fui salvo. Não, eu fui salvo e Deus me deu uma ética de vida. E a ética bíblica está lá nos mandamentos. Todos e quaisquer mandamentos que não caíram porque não são apenas cerimoniais, mas são princípios bíblicos que estão lá. E aí a gente precisa fazer a diferença entre aquilo que é cerimonial, ritualístico e princípio bíblico. Estão lá para nortear a minha vida e para dizer isso é a ética para a sua vida. Não roubarás. É ético. É um princípio ético que norteia, não para eu ser salvo, mas que me norteia a partir da salvação que já me alcançou. E etc, etc, etc. Então, queridos, o pecado, o perdão não é uma licença para pecar, mas é uma provisão que Deus nos dá em caso de queda. Se você caiu, você não precisa se desesperar, porque tem uma provisão, e essa provisão é o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Mas isso não te dá liberdade para pensar que você pode viver de qualquer maneira. E pecados vencidos passam pela compreensão de que eu já fui livre do poder do pecado. Eu encerro com dando essa ideia para você. A Bíblia nos fala sobre 3 realidades do pecado em relação a mim e a você. A primeira realidade é a penalidade do pecado. Porque o salário do pecado é a pena do pecado é a morte. Se eu tenho Jesus na minha vida, se Ele entrou no meu coração, a pena do pecado não mais tem efeito sobre a minha vida. Amém, queridos? Entendem isso? A morte eterna não me faz... Eu já passei da vida para a morte. Segundo, o poder do pecado. Primeiro é a pena. Segundo, o poder do pecado. E como é que o poder do pecado exerce domínio sobre nós? Quando eu sou livre da pena do pecado, eu também sou livre do poder do pecado. Só que em relação ao poder do pecado, eu preciso fazer escolhas diárias. A pena do pecado é resolvida de uma vez por todas na cruz de Cristo, quando eu me converto. Mas o poder do pecado é resolvido diariamente. Eu preciso fazer escolhas diárias.
Quando o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 6, não reine, portanto, pecado sobre vocês, não sejam escravos do pecado, ele está falando sobre essa escolha diária que eu preciso fazer. Preste atenção, meu querido. Se você é um salvo em Jesus Cristo, você é um salvo em Jesus Cristo. E isso não tem como mudar, é um fato. A tua vitória eterna já está garantida, não tem como mudar. Só que a tua vitória diária está em jogo através das escolhas que você faz. Há muitos crentes que passam a vida inteira derrotados, e são o pior testemunho que o evangelho pode ter. Sabe por quê? Porque nunca fazem as escolhas certas. Nunca escolhem Deus. Há um cântico que está sendo cantado aí há muito tempo já, que diz que eu escolho Deus. Porque todos os dias o pecado vem. Todo dia o pecado vem. Esse foi o alerta que Deus fez a Caim. O pecado jaz à porta, ele está aí. Ele dorme, anoitece e amanhece na frente da sua casa espiritual, batendo a porta. A ti, porém, cumpre dominá-lo, ou seja, você que já foi livre do poder do pecado, precisa todos os dias tomar uma decisão. Que decisão é essa? A decisão de não aceitar o pecado. Eu não acredito que uma pessoa, de fato, que foi livre do poder do pecado em Cristo, amanheça o dia planejando como vai pecar. A gente pode amanhecer planejando como não pecar. Então, como eu amanheço o dia planejando como não pecar, ali eu estou fazendo uma decisão. A decisão de vencer o pecado. Mas, se o meu plano em algum momento falhar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Por isso, João diz, digo isso para que não pequeis, para que vocês sejam vitoriosos sobre o pecado. Mas se todavia alguém pecar, irmãos, uma vez, um homem queria vender uma casa, e ele colocou o preço da sua casa, dizendo o seguinte, a minha casa custa X, e alguém querendo muito comprar aquela casa e não possuindo aquele valor X, propôs para pagar metade daquele valor. E ele disse, impossível, minha casa vale X, não vou vender pela metade. Mas, diante de tanta insistência, aquele homem criou uma estratégia e disse, eu vendo a minha casa para você, desde que você me permita continuar sendo dono daquele prego que fica em cima da porta de entrada da casa. Do lado de dentro. O homem, observando e analisando aquela proposta, disse, aquele prego na parede, em cima da porta de entrada, vai valer metade do valor da casa? Ok. Fez o negócio. E viveu na casa durante 10 anos. Depois de 10 anos, o antigo proprietário queria reaver a sua casa. E querendo reaver a sua casa, disse, eu quero fazer uma proposta pela casa. E é a proposta justa por ela. Ela vale tanto e eu quero pagar tanto. Não quero negociar, quero só pagar o valor que ela vale. O atual proprietário disse, jamais. Eu comprei a casa é minha. Tem certeza que você não quer vender a casa pelo valor que ela vale? Não, não vendo. Comprei a casa é minha. O homem saiu pela rua, encontrou o cadáver de um cachorro morto há uns 5 dias, trouxe, apertou a campainha e disse, eu quero usar o meu prego. Depois de meia hora, o negócio estava feito.
Às vezes a nossa vida espiritual é assim. Jesus nos compra, mas nós permitimos que Satanás continue tendo ainda um prego na nossa vida. Não se engane, mais cedo ou mais tarde, ele vai usar o prego. Santificação é quando a gente tira prego por prego de Satanás da nossa vida e diz: Senhor, a minha vida é tua, tu és meu Senhor para sempre. Eu não quero ter nada na minha vida que dê autonomia e autoridade ao diabo. Vamos ficar de pé? Nós estamos falando a respeito dessa vida, queridos, santa, que não é uma vida de legalismo. Eu acho que você entendeu isso. É uma vida de concordância. É uma vida que dá razão para Deus. Nós já estamos encerrando o culto, mas eu queria que você participasse desse momento de oração. Se você quer concordar com o Senhor nesta manhã, então você precisa dizer para Ele: Deus, o Senhor tem autonomia para dizer a meu respeito aquilo que o Senhor sabe que está lá e que nem eu às vezes sei. Porque existem coisas no nosso coração que até mesmo nós desconhecemos. Salmo 19, versículo 12. Se não me engano, versículo 12 nos diz: quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Existem coisas no nosso coração que estão encobertas até mesmo de nós. E só Deus conhece. E pode ser que essas coisas sejam as raízes que fazem com que nós tenhamos determinadas reações e ações. E a gente se questiona por que reage daquela maneira, ou por que age daquele modo. E de repente Deus vem e nos mostra algo que estava oculto a nós. A gente conhece o fruto, a gente vê as ações, a gente vê as reações, mas a gente não consegue identificar a raiz. Mas Deus consegue. Aí o Deus que consegue identificar as raízes da nossa vida diz: olha, o problema dessa atitude que você tem, dessa palavra dura que você diz, é na verdade esse sentimento pecaminoso de rejeição que está lá no seu coração, que você precisa tratar. Invariavelmente a gente diz para Deus assim: Senhor, eu não me sinto assim. O Senhor está enganado. Mas deixa eu te dizer, Deus não se engana. O diagnóstico de Deus é perfeito. Ele sabe exatamente quem somos. Ele nos fez. Ele criou você. Eu queria que você se submetesse a essa luz que não se engana. Essa luz que não se engana. E permitisse que Deus trouxesse santificação à sua vida, meu querido. Porque santificação é o resultado de nós dizermos: o Senhor tem razão. Pode continuar trabalhando no meu coração, porque o Senhor tem razão. Pai de amor, eu quero abençoar a vida dos meus irmãos nesta manhã. O Senhor já compartilhou a Tua palavra ao coração deles. O Senhor já compartilhou a Tua palavra ao meu coração. Ó Deus, nós já fomos desafiados por essa palavra que é viva, que é eterna, que é transformadora, que é libertadora, que é curadora. E nós queremos pedir, ó Deus, que o Senhor não nos permita sermos resistentes e refratários em relação a essas verdades. Deus, que nós possamos de fato nos deixar conduzir ao que é perfeito. É essa a nossa atitude nessa manhã, Senhor. Declararmos que aceitamos e reconhecemos que o Senhor tem razão. Declararmos que reconhecemos, ó Deus, que somos pecadores nisso. E que o Senhor é santo. E que só o Senhor pode nos perdoar e nos ajudar a vencer os nossos pecados. Pai, eu peço essa bênção, Senhor, nesta manhã sobre o Teu povo. Ajuda-nos a viver uma vida de santificação. Na perspectiva da Tua palavra. Na perspectiva da Tua palavra.
Em nome de Jesus. E para a glória do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém e amém. E que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre ti e te dê a paz. Que o Senhor resplandeça o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o consolo, a unção, os dons, o fruto do Espírito, permaneçam sobre a sua vida hoje, por todos os dias da sua caminhada peregrina sobre essa terra, e estejam com você até a eternidade. Amém e amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos na paz do Senhor. Não podem expressar.